Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Carta que escreveu Paulo, Filipenses 4, versículo número 13, muito conhecido da igreja. Deus vai falar conosco assim como Ele já tem feito, amém? Aleluia, quero louvar a Deus por esta oportunidade de mais uma vez ser instrumento dEle, fazer uso da sua palavra. Eu não sou merecedor de nada, eu não tenho nada, mas eu sirvo aquele que tem tudo. Eu sirvo aquele que pode todas as coisas e que para Ele não há impossível, para Ele não há impedimento, para Ele não há nada que Ele não possa fazer na minha e na tua vida. Um dia olharam para mim e disseram: está acabado, está terminado, não tem mais jeito. Mas Jesus, com seu olhar misericordioso, estendeu as suas mãos, me colocou de pé, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eu não mereço, mas foi o Senhor, na sua abundante graça e misericórdia, que nos trouxe até aqui e tem nos sustentado para a glória dEle. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Cadê meu celular aqui? Aleluia! A palavra de Deus está escrita assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo, o apóstolo de Cristo, segundo a vontade do próprio Cristo, ele escreveu pelo menos 13 cartas. Paulo é o autor de 13 cartas no Novo Testamento. A saber, essas cartas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, a carta que nós acabamos de fazer a leitura de um versículo. Aleluia. Tessalonicenses, 1 e 2, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 13 cartas são de autoria do apóstolo de Cristo, Paulo. Há quem diga também que ele é o autor de Hebreus, mas a sua autoria ela não pode ser confirmada. Mas fato é que Paulo deixou grandes ensinamentos nestas cartas, e essas cartas estão no cânon bíblico para nos instruir, para mostrar a divindade de Deus, para mostrar a natureza de Deus, o significado e a obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja. Algumas cartas falam da doutrina da salvação humana. Algumas cartas falam dos acontecimentos futuros. Alguns ensinamentos a respeito do caráter cristão, como o crente deve andar segundo a palavra de Deus. Aleluia! Essas cartas elas podem ser divididas em as cartas escatológicas, que é a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que fala a respeito
dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos. As cartas soteriológicas, que falam a respeito da salvação humana, a respeito da salvação para a minha e para a tua vida. E que cartas são essas? As cartas aos Romanos, e 1ª, 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas. Ali Paulo vai tratar a respeito, o tema principal dessas cartas serão a respeito da salvação, do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para trazer redenção para a minha e para a tua vida. Louvado seja Deus! Aleluia! Também tem as cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu no momento que ele estava encarcerado, preso, porque ele cometeu algum crime, porque ele cometeu algo contra a sociedade? Não, porque ele pregava a palavra de Cristo Jesus. E para aqueles homens naquele tempo era uma afronta, e Paulo ele foi preso por isso. Também tem as cartas pastorais, que é 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E também 2ª Timóteo pode ser também entrar no meio aqui das cartas da prisão, porque Paulo estava preso no fim da sua carreira. Nós conhecemos aquele versículo famoso: combati o bom combate, né? Guardei a fé. Então, estas cartas que Paulo escreve têm sempre um significado e ensinamentos grandes para as nossas vidas. Nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem estudado. O apóstolo Paulo era um homem no qual a sociedade reconhecia como uma grande autoridade no seu tempo. Mas é algo que Paulo fazia, ele achava que estava fazendo o correto, segundo a lei de Deus, segundo aquilo que ele aprendera. Porém, ele estava como que numa escuridão, como escamas nos seus olhos. Nós conhecemos a história deste homem que perseguia a igreja, perseguia os primeiros cristãos. Este homem aqui, ele pedia cartas para perseguir o povo de Deus, achando que estava fazendo a coisa correta, a coisa certa. Mas, na verdade, ele estava indo contra Jesus, porque ele não acreditava na divindade de Cristo. Mas um dia, este homem, ele pede uma carta para ir até Damasco. Aleluia! E no caminho de Damasco acontece algo miraculoso, algo fenomenal, algo que mudaria o curso da vida de Paulo, mudaria a história de Paulo. Jesus aparece para ele no meio do caminho, aleluia, e Paulo cai em rosto em terra, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Veja que Paulo achava que estava perseguindo a igreja. Veja que Paulo achava que estava perseguindo as pessoas. Mas na verdade, Paulo estava indo perseguindo a Jesus. Jesus não é indiferente a você. As perseguições que você passa, não é só você que está passando, não. Jesus está contigo, e quem te persegue, e se você está em Cristo, está perseguindo a Cristo também. E um momento Cristo vai se levantar ao seu favor e te dará vitória em nome de Jesus, aleluia. Jesus nunca é indiferente às nossas situações. E Paulo, esse não é o foco da mensagem, mas eu preciso caminhar neste caminho para você entender. Aí Paulo reconhece a Jesus. Ele fica há um tempo, talvez de treinamento, talvez de um processo de amadurecimento, de transformação, aproximadamente 14 anos.
até chegar o momento de ele começar a anunciar a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluia. E ele começa a pregar, ele começa a ministrar naquela mesma cidade, aonde ele foi para perseguir, aonde ele foi para matar, ele começa a pregar vida, ele começa a pregar vida, ele começa a pregar vida e vida em abundância, porque Jesus é vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Só que Paulo é expulso daquela cidade. E muitas coisas acontecem. E Paulo, em todos os momentos, ele sempre olha para o copo meio cheio. Os momentos de dificuldades, os momentos de lutas, os momentos de aflições, Paulo, ele sempre olhava as circunstâncias de uma maneira em que podia edificar alguém, ou edificar a vida dele mesmo. Aleluia. E a história de Paulo com este povo começa lá no livro de Atos, capítulo de número 15 e 16. Paulo, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. E ali ele quer ir para a Ásia, mas a palavra de Deus diz que o Espírito o impede de ir para a Ásia. E Paulo chega até esta cidade, a cidade de Filipe. E Paulo chegando nesta cidade, veja que ele encontra a uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária. E ali na casa dela, ela já era uma mulher que acreditava em Deus, que acreditava em Cristo, mas ela não tinha um encontro real ainda com aquele Cristo. Ela não tinha um encontro com o Espírito Santo de Deus. E diz a palavra de Deus que naquele momento ali, Paulo pregando o evangelho para aquela mulher, ela e a sua casa é salva e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Tem salvação para a sua casa, tem salvação para a sua família, tem salvação para o teu filho, tem salvação para a tua esposa, tem salvação para o teu marido, tem salvação, porque Cristo morreu e ressuscitou. Aleluia! Veja que no decorrer da história, Paulo, ele liberta uma jovem, e o nome do Senhor é glorificado. Também acontece a história bem conhecida, que é na prisão. Paulo e Silas estão na prisão, encarcerados, no nível mais forte da prisão romana, presos com as mãos e com os pés, foram açoitados, machucados, feridos. Os braços e as mãos estavam presos, mas os lábios, a boca não estavam. Aleluia! Eles glorificavam, eles oravam, eles cantavam, e as cadeias daquela prisão estremeceram ao louvor ao Senhor Jesus Cristo, e todas as cadeias foram quebradas, e um carcereiro que ali estava pronto para se matar, mas ele disse: não te faça mal, estamos todos aqui. Aleluia! Irmão, você foi judiado, foi maltratado, a cadeia tremeu, as suas algemas quebraram. Você ficou ali ainda? Olha o nível deste homem, destes homens de Deus. Mas por que ele ficou? Porque Deus tinha um propósito na vida daquele carcereiro. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a sua família. Louvado seja Deus. E aquele homem vendo aquilo, ele não acredita. E ele diz: o que eu faço?
O que eu preciso fazer para ter esse Cristo aí? O que eu preciso fazer para ter essa graça aí? Mesmo sendo açoitado, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo preso injustamente, vocês continuaram orando? Vocês continuaram louvando? Como é que eu faço? Paulo diz: crê no Senhor. Crê no Senhor. E tu e a tua casa será salva. Aleluia. Creia em Deus. Creia em Deus. Ele é a única esperança para as nossas vidas. Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salva. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E a história deste homem começa. A igreja é plantada nesta cidade. Esta carta é conhecida como a carta da alegria, a carta da gratidão. Veja que nos primeiros capítulos, Paulo começa assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo ele é grato a esta igreja, Paulo ele é grato a esta comunidade, porque todas as vezes que ele saiu em viagem missionária, ele saiu para pregar o evangelho, esta cidade manteve ele financeiramente, com alimentos, enviando recursos para toda a obra que ele fazia, e ele sempre foi grato a esta comunidade. Esta comunidade ficou marcada no coração de Paulo, esta comunidade ficou marcada na vida e no ministério dele, e ele sempre deu graças a Deus por esta comunidade e orava fervorosamente por esta comunidade, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Veja a gratidão que Paulo tinha por esta comunidade. Mas como toda comunidade, toda igreja tem os seus problemas, Paulo, ele vai alertá-los, ele vai ajudá-lo, aquele povo, mesmo estando preso, porque esta situação aqui, que Paulo descreve, esses 4 capítulos, ele está encarcerado. Em Roma, provavelmente. Mas ele vai começar a animar aquele povo. Porque muitas vezes nós somos bons com as pessoas de fora. Nós somos bons com aqueles que estão longe da gente. Nós mandamos mensagem, nós ajudamos, nós contribuímos para muitas pessoas longe, nós abraçamos aqueles que estão longe, mas muitas vezes também, aqueles que estão do nosso lado, nós deixamos a desejar. Nós deixamos de abraçar dentro da nossa casa os nossos filhos, a nossa esposa, os seus maridos. Nós deixamos de ajudar os nossos familiares, aqueles que estão próximos da gente. Nós magoamos, nós ferimos. E esta comunidade, esta igreja, estava desta maneira. E aí Paulo ele vai alertar, e ele vai ajudar esta comunidade. E ele vai dizer, como eu disse aqui, esta carta é uma carta da alegria. E existem algumas coisas durante a nossa caminhada vai fazendo a gente perder a alegria. Perder a alegria de continuar caminhando com Cristo. Perder a alegria de louvar a Deus num culto como esse. Um culto abençoado como esse, onde nós temos o privilégio de ter uma igreja adornada, bonita, com bons músicos, um bom som. E nós adentramos a casa de Deus. E não conseguimos louvar a Deus com alegria. Não conseguimos glorificar a Deus. Porque já não tem alegria mais no nosso coração. Vai se perdendo durante a caminhada.
Aí Paulo ele vai alertar este povo e vai dizer assim, capítulo 1, versículo 12. Eu quero que os irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. A primeira coisa que vai minando a nossa alegria, vai minando o nosso desejo de louvar e de estar na casa do Senhor, de ajudar a nossa comunidade, aqueles que estão perto da gente, são as circunstâncias que nos cercam. São as circunstâncias e o momento em que estamos passando. A circunstância que Paulo está passando aqui é de cárcere, é de prisão, é de açoite, é de exclusão, de debates, dizendo, não, você não é digno de ser apóstolo de Cristo. Quem foi que te chamou para isso? Não, você não é um dos 12, não. Porém, Paulo, ele instrui a igreja, dizendo, tudo que eu passei contribui para o bem do Evangelho. Todas as lutas, todas as provas, todos os açoites, tudo que eu passo contribuiu para o bem, para o avanço do Evangelho de Cristo. A circunstância que você está passando na sua casa, no seu trabalho, na sua família, não é acaso, não. Isso daí vai fazer um bem para a sua vida com Cristo. Isso daí vai fazer um bem para o avanço da sua casa no Evangelho de Cristo. Vai fazer um bem para salvar aquele que está próximo de ti, aquele que está apontando o dedo para você. A circunstância, o momento, não diz o que você é, não. É só uma fase, é passageiro. Vai passar. E o nome do Senhor será glorificado. As circunstâncias não podem te tirar do foco. As circunstâncias não podem fazer você perder o alvo que é a cruz de Cristo. As circunstâncias podem te entristecer por um momento, mas não podem te fazer parar. Você não pode parar. Você é coluna dentro da sua casa. Você é coluna no seu trabalho. Você é coluna na sua faculdade. A circunstância que você passa lá não pode te fazer parar, não pode fazer você perder a alegria que você tinha de falar de Jesus, a alegria que você tinha de servir a Jesus. As circunstâncias não podem te paralisar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! As circunstâncias podem estar difícil, pode estar apertado, mas não pode te fazer parar. Louvado seja Deus. A primeira coisa que faz você perder a alegria de estar num culto como este, adorando e louvando a Deus, são as circunstâncias. Outra coisa que atrapalha, que faz você querer parar, que faz você perder a alegria, está no capítulo de número 2. Paulo vai dizer, capítulo 2, versículo número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Nós vivemos num tempo em que cada um pensa em si próprio. Cada um olha para o seu próprio umbigo, não se importando com o próximo, não se importando com aquele que está do nosso lado, se vangloriando nas suas próprias atitudes, sendo desumildes, colocando o eu na frente do outro. E o maior exemplo de humildade, Paulo descreve aqui neste capítulo de número 2. E é o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia. Está escrito assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Pessoas que querem glória para si mesmo e se frustram. Pessoas que querem passar por cima do outro, que não se importa com o outro. Esta igreja vivia um momento de turbulência, vivia um momento parecido com isso. E Paulo adverte, dando este exemplo de humildade. Olhe primeiro para o outro. Estenda a mão para o outro. Ajude o seu próximo. Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E ao próximo. Ama a ti mesmo. Se você não ama o próximo, você não ama você mesmo. Este é o princípio disto. Se você não ama o próximo, você não ama a si mesmo. Você não se amando, você se entristece. Você fica cabisbaixo, triste, sem a alegria de cultuar a Deus, sem a alegria de servir a Deus. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para lembrar que a alegria dele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Ame ao próximo, ajude ao próximo, estenda a mão para o seu irmão que está caído. Não afunde mais ele não, ele precisa da sua ajuda. Você tem a marca de Cristo, você tem Cristo na vida. Se você tem a Cristo na vida, você deve amar o seu irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo de número 3, fala a respeito das falsas doutrinas, do amor pelas coisas terrenas. Paulo, ele adverte aquele povo.
a respeito dos falsos mestres, dos enganadores. Por quê? Porque isto é motivo de se frustrar na presença de Deus. Corremos por aí, atrás do profeta A, do profeta B. Ficamos em internet, procurando aquele que revela, aquele que fala, aquele que faz, que fala número do CPF, número do celular. Aí entrega a profecia, que é da carne deles mesmos. Você abraça aquilo, e aquilo não acontece. E aí vem a frustração. E aí vem o momento em que você vai perdendo a alegria de servir a Deus. Vem um momento em que você começa a dizer, ah não, Deus falou e não está acontecendo? Ah, o profeta lá falou e não aconteceu nada? Aí eu te pergunto, o problema está no profeta? O problema está em Deus ou no profeta? Deus ele é imutável. Deus ele não mudou. Deus continua o mesmo. Ele continua operando. Ele continua fazendo. Mas quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Eu posso falar alguma coisa e não cumprir, mas Deus não. Deus fala e cumpre. Então pare de correr atrás. Pare de correr atrás dessas pessoas, desses falsos profetas, desses enganadores, profeta do Pix. Parem de ir atrás desses homens enganadores, que um dia ele vai ter conta com Deus. E se vocês ficarem correndo atrás, e se nós, eu estou incluso nisso também, ficarmos correndo atrás desses homens, nós prestaremos contas com Deus também, porque perderemos a alegria, perderemos a vontade de estar na presença de Deus. Nós não vamos orar mais, nós não vamos buscar mais, e isso vai deixando nós fracos, cada vez mais fracos na fé, e nós vamos se afastando de Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos lembrar que existe um Deus no céu, aleluia, que faz e que pode mais, fazer do que muito mais do que nós pedimos e que nós pensamos, segundo a vontade dEle, aleluia. Que nós voltemos ao verdadeiro evangelho. Não existe revelação maior do que a palavra de Deus. A revelação do Senhor Jesus Cristo está aqui. A maior revelação já está aqui. Toda a profecia já está relatada aqui. Você quer que Deus fale contigo? Leia a palavra. Você quer que Deus fale contigo? Entre no teu quarto, feche a porta, ore em secreto, que o teu Pai em secreto te vê e te recompensará. Aleluia. Glória a Deus. A maior revelação de Deus está nas nossas mãos, meus irmãos. Nós não damos importância à palavra de Cristo. Esta palavra é quem edifica. Esta palavra é que nos fortalece. Esta palavra é quem nos alimenta. É esta palavra quem nos mantém de pé. Se não fosse esta palavra, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. É esta palavra. Fuja. Fuja. Da última vez que eu ministrei aqui, eu disse, se algum outro anjo ou qualquer outra pessoa anunciar outro evangelho que não seja o de Cristo, seja considerado anátema, maldito. Nós temos que fugir. Outra coisa é buscar as coisas terrenas. Nos frustramos. Jesus,
disse para nós buscarmos o reino dos céus e as suas justiças, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? É o que ele fala antes, o que nós temos para nós vestir, o que nós vamos comer. Agora nós criamos expectativas nas coisas terrenas, e elas não acontecem por deméritos nossos mesmos, e colocamos a culpa em Deus. Aí Paulo ele diz assim, no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele conquistou durante a vida dele antes de Cristo, todos os ensinamentos, tudo aquilo, ele no versículo anteriores aqui ele fala, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E ele considera isso aí tudo perca. Aquilo para a sociedade era do mais alto escalão. Mas para Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele considerou como perda. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. Oh glória! Não há nada mais importante que a presença de Deus nas nossas vidas. Não há nada, o carro não é importante, o teu trabalho não é importante, a tua conta bancária não é importante, comparado à presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O rei Davi entendeu, ele disse, Senhor, está aqui o trono, está aqui, ó Senhor, os servos, está aqui os bois, está aqui tudo, mas não retire de mim a tua presença. Eu pequei, Senhor, toma tudo de mim, toma o trono, toma o reino, o reinado, mas não retire de mim a tua presença. Louvado seja Deus. Que a gente perca tudo nesta terra, mas que nós não venhamos perder a presença de Cristo nas nossas vidas. Que nós não venhamos perder a presença do Espírito Santo. Que no momento das dificuldades, que nos momentos das lutas, nos momentos das perdas, louvado seja Deus, nós tenhamos o Espírito Santo do nosso lado, para nos ajudar, para nos confortar, para nos edificar, para até nos exortar. Louvado seja Deus. Eu sinto graça de Deus aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que nós percamos tudo, mas não percamos a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Recentemente, eu passei por uma perca na família. Uma irmã, 49 anos. Mulher de Deus. Minha intercessora. Referência de oração para mim. Quando eu era jovem, nem sabia desse negócio de igreja. Não queria nem saber. Nem porque eu estou contando isso, é o Espírito Santo de Deus que está me impulsionando. Queria nem saber desses negócios. E eu passava assim, ela tinha um quarto dela, a casa dela tinha uma janela. E eu passava para ir para a rua, para jogar bola, soltar pipa. E eu via ela de joelho dobrado na beira da cama. Eu falava, o que será que a minha irmã está fazendo? Com quem que ela está falando? E ela sempre dizia, estou orando por você, estou orando pela nossa casa, por nossa família. Mulher de Deus, mulher de oração, discipulou a minha esposa.
No momento em que eu estava aqui na igreja e a minha esposa não vinha, ela com um grupo de mulheres que o nome do grupo é Visão de Águia. Pega bolacha, chá e Bíblia e vai para a casa das mulheres. Fazia campanha de oração. Aí discipulou a minha esposa, sempre orava, mandava mensagem, toma cuidado. Que Deus me mostrou em sonho, assim, assim, assado. 49 anos, mulher de Deus, passou por um processo de câncer, 1 ano e meio aproximadamente. No último mês, fomos visitar ela, numa terça-feira de carnaval, no feriado, ela estava de cama. Aí na sexta-feira ela me manda mensagem para eu levar ela no hospital no sábado de manhã. E ela não voltou mais para casa. Peguei meu carro, fui com ela, deixei ela no Hospital da Mulher lá do Câncer, lá em São Paulo. Ali ela ficou aproximadamente um mês. E eu perguntava para Deus, Deus, a tua serva, mulher de oração, por que ela está passando por tudo isso? Por que isso na vida dela? Ela não merece isso. Cura, Senhor. Salva, restaura. Tira ela daquele hospital. Mas, irmãos, durante todo este processo, ela teve que tirar a mama. Aí ficou bem, mas durante o processo, todos os domingos, ela lá na igreja dela, lá em Ribeirão Pires, pastor, na escola bíblica dominical, dando aula, glorificando o nome do Senhor, adorando ao nome do Senhor, juntamente com meu cunhado. Ia lá, e aquele povo olhava para ela, fique em casa, a gente vai lá. Ela, não. As irmãs desse grupo de oração dela, todos os dias, devocionais, e ela sem condição nenhuma, fazia o devocional dela juntamente com o grupo de oração. No velório dela, nós conversando lá, o povo dizia, este é um exemplo de mulher de Deus. Ainda nas dificuldades, ainda nas lutas, ainda lá enferma, na cama do hospital, fazendo o devocional, falando com Deus, com dificuldades, mas louvando o nome de Deus. E nesta semana, a resposta de Deus para mim foi essa daqui, o que o apóstolo Paulo disse, no versículo 12, capítulo 1. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuiu para o proveito, para o avanço do Evangelho. Eu perguntava para Deus, por que o sofrimento? Por que essa luta? Por que tudo isso? Aí o Espírito Santo de Deus me trouxe nesta palavra para me dizer, o sofrimento dela vai servir para o avanço do Evangelho, para aquelas pessoas que estavam próximas dela, para aquelas pessoas que estavam ali cercando ela, e o nome do Senhor será glorificado, será um exemplo de perseverança, será um exemplo de busca, será um exemplo de oração, aleluia, louvado seja Deus. Que você passa, meu irmão, não pode ser motivo para tirar a sua alegria. Se você vai lá no Facebook dela, nas fotos com o marido, com os filhos, durante este processo ficou carequinha. Aí eu falava que ela estava parecida com meu pai.
mas sempre com um sorriso estampado no rosto. Um sorrisão estampado era a marca registrada dela. E todas as vezes, desde a partida dela, eu olho no momento de tristeza, eu lembro deste sorriso. Eu lembro daquele rosto e da fé que ela tinha inabalável em Cristo Jesus. Descansou no Senhor. E o exemplo dela ficou. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. A circunstância não pode tirar o seu foco. A circunstância que você está passando, a enfermidade, o desemprego, não pode tirar o teu foco. Não pode tirar a alegria do Senhor da sua vida, não. Louvado seja Deus. Por quarto e último ponto, que tira a nossa alegria, é a ansiedade. A ansiedade faz com que nós vamos perdendo a alegria. Versículo 6 do capítulo número 4 diz assim, ó. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aleluia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes o nosso Deus, o seu Deus, seja conhecido da sua necessidade, da sua falta, seja conhecido aquilo que você precisa diante dele, com orações e súplicas diante de Deus. Aleluia. Aí Paulo continua dizendo, no final aqui, não digo isto, versículo 11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Isso aqui não é autossuficiência, não. Isto aqui é dependência total em Deus, dependência total em Cristo Jesus. Você pode sim passar necessidade, mas se você tem Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Você pode ter abundância, mas você pode ter Cristo também. Você tem necessidade, mas você tem que ter Cristo também, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. As circunstâncias, meu irmão, não pode roubar a sua alegria. O foco principal desta mensagem é a alegria. A alegria que nós temos que ter em servir a Deus. Que nós não podemos perder esta alegria por nada. Esta alegria de servir em glorificar a Deus tem que estar firme e latente em nossas vidas. Louvado seja Deus, meus irmãos. Não deixe que o inimigo sopre nos seus ouvidos coisas diferentes a essas, não. Vamos continuar olhando para o foco, que é a cruz de Cristo. Aleluia. As circunstâncias podem dizer que está desfavorável.
Mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive padecer necessidade. Inclusive faltar algumas coisas. Inclusive perder algumas coisas. Faz parte do jogo. Porque quando nós olhamos para esse versículo, tem plaquinha, né? Tem frase de caminhão. Nós pensamos em conquista. Nós pensamos nas coisas boas. Mas olha os versículos anteriores que nós lemos. Paulo, ele fala de fartura, mas ele fala de padecer necessidade. Ele fala de fartura, mas fala de escassez também. Mas o importante é que nós tenhamos Jesus Cristo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia.